Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver ouvindo esse podcast. Meu nome é Thiago Mendonça e eu estou aqui hoje com o Juan e o Miguel. E nós estamos realizando um podcast para falar sobre algumas temáticas do handball, algumas temáticas relacionadas ao handball de alto nível e também algumas temáticas relacionadas ao ensino do handball na escola. Os textos que nós trazemos aqui hoje são dois. Um deles é o jogo defensivo diante de diferentes sistemas ofensivos no handball, análise do cenário técnico-tático e reflexões sobre o ensino, de Rafael Pombo Menezes, da Universidade de São Paulo, e da Heloísa Helena Balói, da Universidade Estadual de Campinas. Ok? Passo a palavra aqui para o Juan. Faz sua apresentação aí, Juan. Não, é bem isso aí mesmo. A gente vai conversar um pouquinho sobre as questões metodológicas do handball. Texto bacana aí que primeiro a gente vai discutir aí sobre uma questão mais tática, assim, que é a discussão do jogo defensivo diante de diferentes sistemas ofensivos no handball. E aí depois a gente vai trazer um outro texto mais voltado um pouco mais para o ensino do handball na escola, que é o jogo no ensino do handball, uma proposta de um plano de ensino pensando para a prática diária. Então aí a gente vamos conversando aí sobre isso aí. Ok, seja bem apresentado, Juan. Sobre o texto do jogo defensivo diante de diferentes sistemas ofensivos no handball, é um texto que traz como metodologia entrevista com 4 treinadores experientes da área, né? E aí o texto vai vai trazer a opinião desses treinadores sobre a dinâmica do jogo, né? Dos sistemas defensivos perante os ofensivos. E aí o texto começa, né, colocando aí, apresentando a questão da dinâmica do jogo. O jogo ele tem relações de cooperação e de oposição, sendo que as relações de cooperação elas são entre os jogadores da mesma equipe, e as relações de oposição são relações construídas entre jogadores de uma equipe e jogadores de outra equipe, da equipe adversária. E aí compõe essas relações elementos técnicos, táticos e sistemas de jogo para se alcançar o êxito. Então tem uma série de elementos táticos aí que os jogadores e os treinadores vão utilizar buscando o êxito, que é o gol, né? Então buscando o gol a todo momento, a vitória a todo momento. Muito importante enfatizar isso, que é necessário que se busque o êxito a todo momento, né? Sobre as relações de oposição, os autores afirmam que o jogo ele tem um contexto dinâmico, né? Porque as ações dos jogadores da defesa eles vão ser influenciados pelos jogadores atacantes, né? Então o jogador da defesa ele não fica ali parado sempre na entrada da área, né? Não, ele também marca lá na frente, tenta fazer uma dissuasão, flutuação, e tudo isso vai depender da trajetória do atacante, né? O bacana também é que ele traz essa questão da interação com o ataque e defesa durante boa parte do texto. Exatamente. A questão central do texto é essa relação, né? Isso. O título do texto ele traz o jogo defensivo diante de diferentes sistemas ofensivos do handball. Então, desde
o título, até a própria conclusão do texto, ele traz essa questão, essa interação aí da defesa do time com o ataque do time oposto. É exatamente essa questão. Ele traz uma questão muito interessante, já assim, pulando um pouquinho algumas etapas assim, lá para a conclusão do texto, que ele traz o fechamento das ideias e tudo mais. Ele traz a questão de que a defesa ela se articula com o ataque. Então, assim, tem lá os seus, como que eu posso dizer, os seus esquemas, né, defensivos, mas isso tudo tem a variante que é o próprio ataque do time oponente. Então, se você vai disputar um jogo com um time oponente que a estatura é mais alta que a do seu time, então a maioria dos treinadores, né, vai pegar uma linha defensiva e vai subir a marcação. Por exemplo, muitas pessoas usam o esquema 5-1, que aí você faz uma linha defensiva na linha de 9 metros, o que vai impossibilitar o ataque de fazer lançamentos mais próximos, que no caso levaria vantagem em relação à estatura, né, de lançamentos mais próximos, e essa linha defensiva aí tentaria inibir esse ataque. O que aconteceria também se você pegasse um time de arremessos, um time muito bom em arremessos de longa distância. Seria feita essa linha, seria assim mais indicado fazer essa linha defensiva na linha de 9 metros, e para exatamente fazer essa flutuação, né? Fazer a flutuação, e aí uma das interações com o próprio ataque, mas das interações defensivas com o próprio ataque, é a questão que ele traz também, por exemplo, de você fazer a flutuação no ataque, e aí com a flutuação você vai abrir buracos defensivos, o que pode ser aproveitado pelo pivô. E falando em uma parte defensiva, aí o que vai vir aí é a própria cobertura, que os triângulos defensivos. Isso mesmo, faz o triângulo defensivo. Então, aproveitando aí que você puxou esse gancho aí da relação entre o ataque, a imprevisibilidade dessa relação, né? Que você vai depender da ação do atacante para o defensor responder essa ação, né? Mas não só responder, mas também antecipar as ações, né? E aí os autores colocam no texto que os elementos técnico-táticos de grupo e coletivos, lembrando que tem uma diferença de elementos técnico-táticos de grupo, que são elementos realizados por duas pessoas, dois jogadores da mesma equipe. Os elementos coletivos, eles são realizados por 3 ou mais, né? Os autores colocam que esses elementos eles devem ser de simples compreensão para os jogadores da equipe e complexo para o adversário. Então você tem que literalmente bugar a cabeça do adversário, né? Você está ali na defesa se movimentando, o atacante ele não pode conseguir prever o que você vai fazer, né? E aí o texto também traz, inclusive é uma questão que é um elemento que vai aparecer no próximo texto também, sobre a proposta lá dos planos de aula para a escola, que são os princípios operacionais, né? Que é uma tese cunhada pelo Garganta, um grande autor português aí da área do esporte coletivo, né? Que são os princípios operacionais de ataque e defesa, né? A defesa ela vai tentar brecar a progressão do ataque, né? Tentar frear essa progressão, proteger o alvo e tentar recuperar a bola. Para isso, os jogadores eles devem ser distribuídos em postos, né?
Por isso que há necessidade de construir sistemas de defesa. Isso. Porque cada jogador vai ter ali a sua posição certa, né? E nas linhas certas também. Aí você falou aí do Garganta, o Anton Garcia também, ele traz uma questão bacana, em concordância com essa tese que você acabou de trazer, que seria o quê? Que ele fala, diante do variado cenário técnico tático imposto pelos atacantes, ressaltando aí, imposto pelos atacantes, os defensores eles devem solucionar e usar as melhores soluções táticas para obter êxito no menor tempo possível. Ou seja, é bem isso, em concordância mesmo que o Garganta traz aí, que é de acordo com as operações que os atacantes trazem dentro de quadra, os defensores têm que se solucionar, resolver aquele problema ali da melhor forma possível e da forma mais rápida. Exatamente. Bom, aí os autores, né, na apresentação do texto, eles seguem, depois de consolidar esses conceitos necessários para o leitor entender a formação dos sistemas ofensivos e defensivos e da dinâmica que a relação entre esses sistemas traz para o jogo, eles colocam como o sistema ofensivo tradicional, o sistema 3-3. Coloca ele também como padrão para os outros sistemas, né? Tanto 2-4 ou 4-2, que o que vai variar aí são a mudança de posição do pivô e do ponta, que vai influenciar na variabilidade desses sistemas, né? E aí, o papel do treinador é desenvolver um ensino de aprendizagem e treinamento que faça que se desenvolvam nos atletas as capacidades de percepção, atenção e tomada de decisão. E então, perante todo esse argumento dos autores, né, eles trazem o objetivo da pesquisa, que é discutir esses elementos, os elementos defensivos mais relevantes diante dos diferentes sistemas ofensivos, a partir da opinião de treinadores experientes de handball, né? E eles colocaram lá vários parâmetros para escolher treinadores de handball para pesquisa. Foram escolhidos 8 treinadores, porém só 4 retornaram, conseguiram concluir a pesquisa até o final, né? E um dos parâmetros para escolher esses treinadores era de ter participado pelo menos uma vez da comissão técnica da seleção brasileira de handball feminino. Então dá para ver que é uma pesquisa que buscou mesmo no alto nível mesmo de rendimento aí, a opinião de treinadores bem experientes na área. Bom, e aí, questionados a respeito dessa relação entre o sistema defensivo perante o sistema ofensivo, depois de tabulados, analisados os dados, os autores da pesquisa concluíram que, de acordo com a opinião dos técnicos, perante o sistema ofensivo clássico, o que os treinadores esperam é impedir a recepção dos pontas, a variabilidade no jogo defensivo, continuidade do jogo defensivo, dificultar o jogo com o pivô, flutuação, cobertura, dissuasão e basculação, e o trabalho conjunto entre o defensor e goleiro, né? Isso aí no sistema ofensivo clássico. Essas aqui são as ações do sistema defensivo perante o sistema ofensivo clássico, o 3-3, né? Já perante as variações do sistema ofensivo, né, os sistemas 2-4, 4-2, os técnicos esperam que haja alternância de sistemas defensivos, né? Ou seja, você pode começar ali no 6-0, mas depois mais ali pro jogo você já está fazendo um 5-1, ou então variando para um 4-2 ou um 3-2-1, né? Então que tem várias variações dentro do jogo, de acordo com que o jogo vai fluindo, exatamente por aquela questão
das ações defensivas dependerem das ações ofensivas, né? Exatamente. E aí essa alternância de sistemas defensivos, ela vai causar adaptação às mudanças de sistema ofensivo, né? E aí, como elementos táticos individuais, os treinadores esperam que haja bastante marcação, flutuação e troca de marcação, além da ação dos jogadores da defesa em dificultar a produção de espaços dos atacantes e diminuir a velocidade do jogo ofensivo. Bom, esse foi o nosso primeiro texto. Essas foram as ações colocadas como as esperadas pelos técnicos, né, entrevistados pelas pesquisas. E aí agora a gente parte para a nossa segunda parte do nosso podcast, partindo para a apresentação do texto da escola. Qual que é o nome do texto? O jogo no ensino do handball, propostas para um plano de ensino pensado para a prática diária, de Jefferson Alexandre de Castro, Sérgio Setani Giglio, Paulo César Montagner. Tá, nome difícil da Giglio. É isso aí. Voltando só um pouquinho para outro texto, só para fazer um link, né? Só para dar uma ponte aí entre os dois textos, que ele traz uma correlação aí na tese central desse texto que a gente vai discutir agora, que é uma tese aí que o Menezes traz, que é a questão do ensino por jogos reduzidos, né? Isso. Jogos reduzidos assim, extraídos do jogo formal, que de vários estudos foi comprovado já que o ensino assim de jogos reduzidos, jogos mais simples, jogos não tão complexos, né, com espaços reduzidos, sem tanta aquela complexidade de todas as regras, eles se aproximam muito com o ensino do jogo formal, que é as vivências e situações que ocorrem no jogo formal mesmo. E é uma questão assim, nessa questão dos jogos reduzidos, tem a questão também do contato com a bola, contato com as jogadas, que você reduzindo o espaço, reduzindo o número de jogadores e reduzindo as regras, você permite que todos os jogadores tenham uma vivência maior em cada situação de jogo, permitindo assim uma experiência maior e mais qualificada, permitindo efetivamente um aprendizado mais eficiente. Em relação a essa questão dos jogos, do como é preparado, como a questão técnica é preparada, né? Repetição dos gestos motores e de toda uma questão de uma perfeição de um determinado gesto técnico, se procura muito isso nas questões das competições de alto nível e tentam refletir isso para o ensino do esporte, do handball, mas tendo em vista que aprender dessa forma não é o mais adequado, tendo em vista que as atividades que nós vamos fazer, as atividades de jogos, né, de interações entre os participantes, elas têm um ganho muito mais acentuado em relação ao desenvolvimento psicológico, desenvolvimento físico, desenvolvimento psicomotor, os desenvolvimentos espaciais, do que simplesmente colocar todos em fileira para fazer o mesmo gesto, né? Isso que o texto vem trazer, a questão desses jogos e a interação desses jogos vão fazer no desenvolvimento da criança nas atividades diárias da aprendizagem, né? É muito importante,
isso que você falou, Miguel. E qual que é o cenário que a gente tem hoje, né? Principalmente a gente aqui que trabalha com a educação física, né? Que eu vejo na minha experiência? Eu mesmo já reproduzi muito isso, essa questão de dar uma aula pautada no método analítico, né? Na repetição do gesto, pensando que essa repetição do gesto vai trazer para o aluno uma aprendizagem que dê conta das demandas do jogo. O ensino do gesto técnico ele vai dar conta da demanda técnica, mas a gente sabe que esses jogos esportivos coletivos eles são essencialmente táticos, né? E aí entra na questão da questão que o Juan falou. E aí os autores vão trazer a questão desses jogos, né? Tanto dos jogos reduzidos quanto dos jogos situacionais e nos jogos onde prevalece a relação com a bola, né? Não venho falar que a utilização nós podemos, como professores, nós podemos utilizar alguns gestos técnicos em alguns determinados momentos. Mas nós temos que saber qual é o motivo de colocar essa atividade, né? Não dá para colocar uma atividade para repetir, chutar bolas, essas coisas, se as crianças elas nascem, já jogam com os pais. E até porque o jogo ele transcende o gesto técnico, né? Sim, exatamente. O gesto técnico ele também pensamento tático, né? E por que não utilizar dos pequenos jogos para trabalhar esses pequenos gestos técnicos dos alunos, né, no desenvolvimento dessas crianças? Exatamente. Né? Mas é uma questão que pode ser colocada, porque uma vez que você está presente com uma certa dificuldade em determinado aspecto do aluno, no momento que você se depara com essa demanda, né, essa problemática desse desenvolvimento dele, se você coloca um gesto técnico para ele repetir, aprender um movimento, a questão do gesto técnico é mais como uma pequena aprendizagem, um pontapé inicial do movimento. E depois passar para a questão global. Eu acredito que seja mais assim. Essa questão dos jogos aí que você falou também, a questão do ensino técnico, realmente, às vezes você se depara com algumas problemáticas dentro do ensino da prática, né? Que ele realmente às vezes demanda um ensino mais técnico, né? Um ensino mais tecnicista. Mas é evidente que o jogo demanda muito mais do que a própria técnica, né? Do que a técnica em si. A criança usando o exemplo já da criança, né? No ensino infantil, na iniciação infantil, por exemplo, você se depara com um indivíduo que não tem nenhuma vivência, por exemplo, com bola daquela determinada maneira, e ela precisa aprender o gesto técnico. Mas isso não necessariamente você tem que ficar ali naquela aula sempre ali, né? Porque como a gente já disse, o jogo ele demanda de várias situações, problemas que o jogador precisa, além do gesto técnico, para executar esse movimento. Então, o que eu queria dizer é que eu, apesar de já ter partido, né, ter utilizado em alguns momentos na minha aula o método analítico, a partir do momento que eu passei a utilizar esses jogos, né, os métodos globais através dos jogos reduzidos, seja através dos jogos situacionais, eu percebi que os alunos eles têm mais prazer em realizar o aprendizado de determinado conteúdo, né? Então era isso que eu queria colocar. O aprendizado pelo gesto técnico ele às vezes se torna muito monótono, sim, a muito, questão até né, de cansado, né? Exatamente. Os jogos e as brincadeiras para compreensão, né, que é a proposta do Werner, o Teaching Games for Understanding, traz essa questão, né, que os jogos e brincadeiras para o aprendizado, para a compreensão, eles são muito mais lúdicos. A discussão que os autores colocam, né, do ensino de jogos, que tem como essência o método global, em contraposição ou juntamente com o método analítico, os autores colocam como proposta um plano de ensino, né?
E aí a gente não vai entrar aqui muito em detalhes, porque já está chegando a hora da gente encerrar nosso podcast. Mas assim, acho que surgem duas questões dessa questão de você elaborar uma sequência pedagógica, uma proposta de plano de ensino, uma proposta de plano de aula. É muito importante que hajam essas propostas, né? Porque por mais que haja estudo, né, sobre essas questões na área, muitas vezes ainda não fica claro para o leitor como é que ele vai agir, né? E aí ele vai buscar propostas pedagógicas, a proposta do plano de ensino, do plano de aula, da sequência pedagógica, né? Mas assim, o que é importante a gente afirmar é que isso não pode virar uma receita de bolo, né? As sequências pedagógicas e essas propostas pedagógicas para o ensino de determinado conteúdo, seja do handball ou de qualquer outro conteúdo da educação física, elas devem servir para nortear a prática daquele professor, né? E não engessar aquela prática, porque tudo isso vai depender de várias situações, né? Pegando um gancho já nisso aí que você falou, dessa questão de engessar aí a aula do professor, e essa pedagogia aí, ela realmente não tem que dar essa engessada mesmo, não, porque como o Miguel mesmo trouxe pra gente, essa questão de conservação de bola, progressão de bola, manutenção da posse de bola, tudo isso são questões que se trazem, que podem se trazer principalmente para os alunos de idade mais inferior, os mais novinhos, né? Essa questão mais lúdica que a gente trouxe também, né? Que é uma questão, digamos assim, mais bacana, que vai envolver mais a criançada, exatamente porque criança se dispersa por qualquer coisa. Então a gente pode usar muito dessa forma e deve usar muito dessa forma mais lúdica, que se a gente for analisar assim, mais enraizado em jogos e brincadeiras variados aí, tem vários elementos que norteiam as questões técnicas da prática que vai ser ensinada, né? No caso do handball. Então aí são questões bem lúdicas, assim, tá sempre trabalhando com a ludicidade, essa questão assim de você acabar engessando a sua prática pedagógica. Isso aí você tem que ficar bem alerta a isso, né? O professor tem que ficar bem alerta exatamente por essas questões, né? De estar sempre andando com a ludicidade para não ficar aquela aula monótona, e você também não repete os praticantes, né? Cada turma tem as suas individualidades. Exatamente. Como você vai trabalhar uma mesma pedagogia, um mesmo processo de ensino com uma determinada turma e repassar para outra, sendo que as particularidades, os envolvimentos que temos em cada aula, em cada aluno, né, em cada grupo de estudantes, ele é diferenciado, ele tem suas diferenças. Então, você trabalhando com a mesma pedagogia que abarca um determinado grupo e modificando essa pedagogia para trabalhar com outro determinado grupo, é a melhor forma, porque você não está engessado naquela pedagogia. E aí nós conseguimos trazer essa questão dos métodos globais como uma forma de trabalhar as diferentes possibilidades de mobilidade, de apreensão, né, apreensão do conteúdo nesse contexto, concluindo que todos os métodos globais ele consegue abranger mais, influenciar mais, né, e abranger mais o contingente das crianças através dos jogos, dos jogos situacionais, né, e outras coisas. Não tá dando certo, tem que trocar, né? Ou adaptar. Exatamente. Então é isso aí para você, ouvinte. Esse foi nosso podcast de hoje, trazendo aí esses dois textos. E até a próxima. Até, pessoal.